Um expert e um coprodutor começam uma parceria para fazer o lançamento de um infoproduto desse expert. Então, todos se envolvem, né? O coprodutor faz toda a parte ali dos bastidores, faz as páginas, as campanhas de tráfego, as copies, cria o script de vendas, o expert produz os conteúdos, engaja com a audiência, participa das lives, aí o lançamento dá certo. Aí repetem o lançamento, ele vai dando muito certo. O expert que tinha lá no início 2.000, 1.000 seguidores, agora já tem 50.000, 100.000 seguidores. Ambas as partes ali estavam dividindo 50-50 do resultado para cada uma. Eis que uma das partes, né, ou o expert ou o coprodutor, resolve então abandonar o projeto. É muito comum o expert, né? Existem bastantes casos do expert abandonar o coprodutor e resolver então começar a contratar por conta própria alguém para prestar esse serviço. E aí o coprodutor então fica a ver navios. O que é possível ser feito nesses casos, tá? Gente, o que é possível ser feito aqui depende de muitos fatores, tá? Eu vou trazer alguns fatores aqui que normalmente são os que mais acontecem. Primeiro, existir uma sociedade, nem sempre a sociedade ela é algo formalizado. E no direito, nós temos às vezes a figura da sociedade de fato, que existe uma sociedade ali que não está constituída, não existe necessariamente uma empresa lá constituída, registrada na junta comercial, mas no mundo dos fatos existe uma sociedade ali sim. Nesse caso, o que é possível fazer? Essa parte aí que foi lesada, né, que acabou de certa forma sendo expulsa da sociedade, ela pode buscar os direitos dela como sócio, né? Ela tem direito a uma parte daquela sociedade ali que foi constituída e que agora ela está sendo retirada. Então ela tem alguns direitos. É importante ela consultar um advogado, né, para conversar, explicar o caso dela, para que esse advogado consiga analisar quais seriam esses direitos, né? Eu vou dar aqui um exemplo muito comum de um direito, que é o quê? A apuração de haveres. Sempre que a gente sai de uma empresa, de uma sociedade, nós temos direito a receber os nossos haveres, que é como se fosse a nossa participação naquela sociedade, que agora vai ser devolvida para a gente, já que nós estamos nos retirando. Esse pode ser um exemplo de um direito, né? Existem outros direitos também, dependendo do que havia sido combinado entre as partes. Por exemplo, a propriedade intelectual sobre o infoproduto, né? Eventuais marcas registradas, eventuais páginas que foram criadas, né? De quem que são essas páginas, lista de leads, de quem é a lista de leads. Então existem vários pontos aí, né? Que por isso que é importante também ter um bom contrato lá no início, porque tudo que começa bem formalizado é mais difícil de serem encontrados problemas depois, né? Não é que não vai surgir problema, mas pelo menos o alinhamento de expectativas já fica muito mais claro lá, desde lá do início, né, por meio de um contrato. Pode ser um contrato de parceria, pode ser uma sociedade já. Tem vídeo aqui no canal em que eu faço essa distinção entre a parceria e a sociedade, são coisas diferentes, né? Eu sempre recomendo começar por uma parceria e depois ir para uma sociedade, né? Mas tem clientes que acabam já conhecem, né? O coprodutor já conhece o expert e vice-versa, então eles já optam por iniciar uma parceria direto, né? Então depende muito também da situação. Mas então, os haveres é um exemplo de direito muito comum, né? A propriedade intelectual, o outro direito. E aí, como é que se faz isso, né, pessoal? Na prática, o que é importante para essa parte que foi excluída, né? O coprodutor ou o expert? O que ele tem que fazer? É sempre ideal que ele consulte, então, um advogado. Por quê? O advogado vai conseguir analisar esse cenário dele e aí ele vai começar a tomar as medidas jurídicas que forem necessárias. Por exemplo, uma notificação extrajudicial. Muitas vezes é necessário primeiro fazer uma notificação extrajudicial. O advogado já vai fazer isso de uma maneira muito estratégica, já pensando que talvez ele tenha depois que ajuizar uma ação judicial, né? Caso não dê certo, caso não funcione a resolução de uma forma amigável. Então é importante que o advogado já consiga atuar desde o início desses fatos,
porque daí a atuação dele fica muito mais estratégica e muito mais precisa, tá? Então, procurar um advogado é essencial. O que é um outro ponto, então, que a gente acabou já falando aqui no vídeo também? Ter um bom contrato, tá? Se tu puder contratar um advogado logo no início da tua parceria, para já formalizar essa parceria do jeito certo, esse é o melhor dos mundos, né? Claro que não é todo mundo que faz isso, embora agora o mercado aos poucos já está ficando bastante consciente disso, né? Inclusive o próprio Érico Rocha já fala bastante sobre isso, né? Sobre a importância de ter um bom contrato. Vários outros players aí do digital já falam bastante sobre isso. Agora o pessoal está começando a se conscientizar mais, mas ainda não é a maioria que já está assim. Então, é importante que tu saiba que se tu puder fazer isso logo no início, as chances de ter menos problemas já são bem melhores. Certo, pessoal? Deixa a tua dúvida aqui embaixo. Assiste esse vídeo que eu tenho aqui, que eu vou deixar aqui sobre sociedades e parcerias, e até mais.